Oi, agora Nem vou pôr os fones, nem vou mexer mais, que é para não, que é para não estragar. Vou ficar assim, sem fones. tá bom. E as pessoas então conseguem redirecionar quem estava na Alquimista para cá? Sara? Aparece na tua página automaticamente, como tu estás a fazer um Ah, direto. tá bom. Aparece Tudo tudo. bom, Sara? Eles só têm que entrar. Posso fazer uma leitura antes da gente Podes, começar? podes. Porque tem tudo a ver com o que Tem aconteceu tudo. agora. Isto deve estar Tudo. tudo Então retrógrado serve hoje. para mim, serve. O Mercúrio está retrógrado, né? Então amanhã, na verdade, ele volta no sábado, mas amanhã ele Ah, termina. E era de se esperar, mas eu acho interessante porque eu sempre faço o meu ritual aqui antes da gente fazer qualquer coisa, para nos guiar, nos orientar, trazer a melhor palavra, né, para as pessoas, enfim. E aí eu tirei aqui uma cartinha do meu baralho sistêmico. Eu achei muito interessante, que eu falei assim, eu acho que não tem muito a ver, né? Então, quando a gente tenta contrariar o que a gente tira, ali tem alguma exato. coisa. Sempre tem alguma coisa, né? Então, eu peço permissão aqui para ler Hum, para vocês. Essa mensagem é assim, vou ler um trechinho, tá? Chegou o momento de você deixar ir e viver mais leve. Há várias situações em nossa vida que nos fazem parar por lá. Estamos ainda hoje reivindicando, querendo que tivesse sido diferente e resistimos seguir em frente e olhar para o hoje e para o futuro. Ficamos muito tempo consumindo nossa energia pensando no que poderia ter sido e não foi. Ao invés de aceitarmos, aprendermos com o que aconteceu e seguirmos nossa vida. Pode ser uma relação que não deu certo, um ente querido que faleceu, uma situação que esperávamos que tivesse sido de uma forma e foi de outra, exato. né? Então, Mas olha, quando eu tirei essa mensagem agora, eu falei, bom, eu tinha intenção de abrir com essa mensagem lá na Alquimista da Alma. E de repente, né, dá aí uma linha cruzada que a gente para em um outro espaço e tudo tem uma conexão e tudo tá certo, né? Tudo tem o seu faz muito motivo. sentido. Então, Aliás, eu hoje estava a tomar banho, não é? E tu sabes, tu já me conheces assim um pouco, e eu sou uma pessoa extremamente mental. E passo o dia a pensar nas coisas, inclusive hoje tínhamos a nossa live, então passei o dia a pensar como é que nós, o que é que na realidade, como é que vamos fazer isto, não é? E eu estava a tomar banho, estava a pensar na conversa que tivemos ontem, que veio um bocadinho de encontro àquilo que tu acabaste de dizer, não é? E como é que isto poderia de alguma forma enquadrar-se neste tema que nós temos hoje. E uma das coisas que me veio à mente é que nós culpamos muito o passado, culpamos muito a nossa história, culpamos muito os nossos pais, mas na realidade a nossa função é levar tudo aquilo que nós trouxemos até então para um patamar mais elevado, não é? Portanto, agarrar nisso e elevar tudo isso, seja pessoas, seja situações. Então a frustração, por vezes, acaba por não ajudar, não é? E se nós conseguirmos ver o propósito da exatamente. situação, o que é que ela nos quer transmitir, para onde é que ela nos quer levar, tendo em conta que o nosso papel é sempre evoluir, não é? A coisa torna-se um bocadinho mais leve. E faz muito sentido essa mensagem, tanto para mim e para o momento que eu estou a viver atualmente, como eu acho para o tema que nós vamos falar hoje também. Lidar com leveza, com o imprevisto, né? Porque na vida a gente até tenta colocar as coisas num molde, numa caixa, ou controlar algumas coisas. E tem coisas que não tem como a gente controlar, né? Na verdade, a gente não deveria controlar nada. Mas o nosso ego, ele quer ali comandar, né? Ele quer também se prevenir de qualquer coisa. E aí vem o controle. Então, quando acontece algo assim, paciência, né? As pessoas entendem. Quem quer escutar, quem quer receber alguma mensagem,
pessoa entende. A gente lidar com esse sentimento, e é muito interessante, né, ver essa mensagem, entre outras que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, isso aqui é mais um bate-papo, né, trazer esclarecimento, trazer à luz, né? Então, eu encaro aqui como um bate-papo entre duas pessoas e mais pessoas que estão nos assistindo, né? Pena que poderia todo mundo aqui participar, ser um grande bate-papo mesmo. Para a gente ter um entendimento, né, da evolução e o que o tema proposto, né? Eu e a Sara, a gente estava conversando para fazer essa live e a Sara sugeriu o tema, ela veio com esse tema e que é interessante porque teve um desdobramento, né, Sara? A partir do momento que a gente abriu a porta aí para a possibilidade dessa live, uma porta foi aberta. E acho bacana a gente até contar, né? Eu posso até contar isso aqui na live. Mas o interessante é a gente falar. Então, o tema é a numerologia, a constelação familiar, né? Para a gente entender um pouco dessa nossa herança ancestral, né, Sara? Sim, eu acho que isso é muito importante, porque apesar de o nosso papel, entre aspas, ser honrar essa herança ancestral, não é? Honrar os valores e tudo aquilo que todos os nossos ancestrais, o esforço que eles fizeram para nós conseguirmos estar aqui, também é muito importante, como disse anteriormente, agarrar nisso e reconstruir, não é? Levar isso para outro lugar. E aquilo que nos trouxe até aqui, aliás, o insight que tu tiveste foi exatamente isso, é agarrar naquilo que eles nos deram, que é tão precioso e que é muito importante, mas levar isso a outro lugar, levar isso a outro patamar, a outro estado de consciência, fazer algo maior, não é? Que é uma frase que nós usamos muito na constelação, é fazer algo maior ou melhor com tudo o que tu me passaste. Diz. Eu queria começar, Sara, falando um pouco da visão da numerologia com a ancestralidade, tá? Então, para as pessoas que me seguem aqui, a Sara também é terapeuta, assim como eu. Sara, pode até falar um pouquinho do seu trabalho? Acho que nada melhor do que você falar do seu trabalho, né? Também tenho pessoas aqui que provavelmente são mais do meu lado e que eu também quero que te conheçam. Até porque nós entramos as duas muito em ressonância. Eu gostei muito da Cris, assim que a conheci, e da energia dela, acho que ressoou muito comigo. E nós fazemos um trabalho muito semelhante e muito diferente ao mesmo tempo. Eu sou terapeuta integrativa e transpessoal, trabalho muito com constelação, uma constelação não tão direcionada só ao campo familiar, mas a um campo mais transpessoal também, e com a psicoterapia. E o intuito é sempre esta questão do desenvolvimento humano, é sempre esta questão do desenvolvimento humano, do ajudar as pessoas a quebrar aqui um bocadinho padrões, principalmente os padrões que as limitam. E acho que este trabalho que eu vou desenvolvendo com o outro é um trabalho que eu preciso muito desenvolver comigo também. Então acaba sempre por ser um trabalho mútuo, porque há esta ideia de que nós terapeutas somos o Deus na Terra, não é? Mas na realidade, o trabalho que nós fazemos com o nosso paciente, nós estamos a fazer connosco também, ou eles estão-nos a ajudar de alguma forma também. E foi isso muito que eu senti contigo, não é? Senti que de alguma forma situações que se passam na tua vida ressoam na minha também, e acho que por isso é que nós estamos aqui as duas. Sim, com certeza. Acredito, né, na minha visão de vida, nada é por acaso, Sara. E o primeiro contato que eu tive com a Sara foi na constelação, né? A Sara, eu fui constelada pela Sara. Tenho uma ligação com a constelação muito forte, muito intensa já há muito tempo. Então, desde que eu fiz a formação e fui procurar entender, né, até ter uma visão com as outras consteladoras, eu encontrei na Sara uma doçura, um acolhimento e uma firmeza
que é espetacular, né? Eu sempre falo que a Sara é uma joia, e que ela tem um coração tão generoso, tão acolhedor, que eu fiquei muito feliz de encontrar isso aqui em Portugal, né? Um mundo que eu ainda estou desbravando e estou conhecendo, então te conhecer, Sara, para mim foi um bálsamo para minha alma, verdadeiramente, assim, porque ter uma ligação com uma pessoa que fala a mesma língua no sentido das técnicas que a gente faz, dos entendimentos espiritualistas, então isso para mim foi muito importante. E encontrei em você, né, na hora que eu falei, quero fazer uma live com a Sara. Foi a primeira coisa que eu falei, eu quero fazer uma live com você, né? É verdade. E aí a gente foi conversando, namorando sobre a ideia, e até que a Sara trouxe aí um dia um tema, e aí que eu quero começar. Então, assim, só para me apresentar muito brevemente, também sou terapeuta, né? Eu falo que eu sou uma alquimista da alma, por isso que vem a alquimia, né? Alquimista da alma, porque eu integro várias terapias de acordo com o que a pessoa precisa, com o que a alma da pessoa precisa, né? Então, trazer também algo produtivo, algo que vai acolher, vai mostrar o caminho, acho que isso é muito importante. São várias técnicas que eu utilizo, mas a minha missão é mostrar o caminho e deixar que a pessoa siga com as próprias pernas, né? Isso para mim é o mais importante. Quanto à numerologia, então eu queria já, Sara, começar a falar da numerologia, porque a numerologia tem um papel fundamental com a ancestralidade. Podia até ter trazido o tarô também, viu, nessa conversa. Os dois porque entram em ressonância muito facilmente, não é? a minha ligação, vou dar um testemunho, a minha ligação com a minha ancestralidade começou com o tarô, né? Ele começou com o tarô de criar raízes, mas na numerologia eu entendi aquilo que estava tão difícil para mim, sabe, Sara? Então, dar o meu testemunho, falar a minha experiência, também acho que vai colaborar com muita gente aqui. Eu, quando era pequena, não gostava dessa minha ligação do meu nome, né? Cristiane. Eu já achava que já estavam brigando comigo, né? Um nome comprido. E aquilo me incomodava. E esse nome foi dado por uma tia que eu nem tinha não tinha afeição. Então, aquilo me incomodava mais ainda. E aí, quando eu descubro na numerologia que, na verdade, nosso nome não é por acaso. A gente não tem esse nome, a Sara, né? Eu, meu nome, outros, Sandro que está aqui, o Luiz, a Lu, o Jorge, enfim, cada um tem um código. Né? A gente veio aí com um GPS, o nosso nome aí tem um significado. Então, quando eu tenho esse nome Cristiane, e hoje dou graças, né? Tenho gratidão a essa minha tia que, por inspiração, trouxe esse nome, ele me auxilia em muito nessa minha jornada. E aí eu comecei a entender e abriu aí um leque, um mundo de possibilidades. Então, quando a gente olha para as nossas raízes, também através da numerologia, do nosso nome, do nosso sobrenome, a gente começa a entender a nossa missão, começa a entender os nossos desafios. Por que eu faço desse jeito? Por que está tão difícil superar tal situação? Muito vem pelo nosso nome ali, ele traz para a gente essa carga e mostra também ao mesmo tempo a direção. Não sei se você sente isso, Sara. A numerologia também faz parte do meu caminho, é uma área que me traz, sempre me trouxe, desde sempre, muita clareza, acho que é essa a palavra certa, muita clareza, foi exatamente como tu disseste. Ela ajudou-me a compreender melhor o tarot e ajudou-me a compreender ajudou-me a compreender-me melhor, a mim, e a tudo o que está antes de mim. E sim, tem uma ligação muito forte com a nossa ancestralidade. Como tu disseste,
muito bem, ela traz-nos um código energético, não é? E traz um bocadinho do código energético daquilo que está antes de nós. Eu agora vou falar só aqui uma coisa muito breve, que é o eu não é só eu, não é? O eu traz muita coisa lá atrás. Traz esta questão toda genética, traz esta questão toda social e traz esta questão toda energética também. E a numerologia ajuda-nos a compreender esta questão energética que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Ela traz-nos esta clareza. E é muito interessante teres falado da questão do teu nome, porque o meu nome também é o nome da minha bisavó. E se eu começar a olhar, há muita coisa que não é bem uma repetição, mas é um honrar, não é? Um honrar um trabalho que ela já tinha começado e que de alguma forma eu estou a dar alguma continuidade e que me vem ajudar neste caminho que eu também decidi trilhar e que vai muito em encontro àquilo que ela também caminhou, de alguma forma. Então sim, a numerologia ela é boa para tudo, na realidade, não é? Ela pode nos acompanhar em tudo. Sara, a Suzana está perguntando como se calcula. Acho que ela deve estar perguntando o nome, né? O nome e sobrenome, provavelmente. Tem uma tabela, né? De Pitágoras. Sim, eu sigo Pitágoras, acho que você também, né, Sara? Tem uma tabela e aí você tem que calcular o seu nome de acordo com o que representa cada letra, tá ali representando pelo número. E aí tem uma soma que você faz, né? É uma coisa complexa, não é algo assim, bate-pronto, né? Então, a pessoa pode fazer o mapa numerológico e encontrar isso, a missão de vida, o propósito, os desafios, né? Mas de uma maneira, só para você entender como que funciona, porque como a gente trabalha na numerologia é fazendo essa, como que fala? Travando, né? Tipo, colocando os números e as letras do nome para achar qual que é esse número que representa o seu destino, a sua lição de vida, a sua idealidade, enfim. Que aí a gente vai sabendo qual que é o que ela traz, o que a gente veio fazer nessa vida, na verdade. Né? O nosso grande propósito, a nossa vocação. Então, isso é bem interessante. E ela está muito alinhada com a constelação também, né? Com a constelação familiar. Porque a partir do meu momento que eu honro o meu ancestral, né, que me deu essa oportunidade de trazer aqui, codificar o meu nome e o meu sobrenome, eu estou totalmente ligada com a constelação familiar. Até porque, se nós formos analisar, a partir do momento, quando nós fazemos uma constelação familiar, nós acedemos a um campo energético, não é? Um campo de consciência. E o mesmo acontece quando nós abrimos um tarô, nós acedemos a um campo de consciência, não é? E quando nós formulamos um nome, nós estamos a abrir um campo de energia também, com consciência, não é? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas como é que uma letra ou um número pode ter uma frequência, não é? Mas tudo o que é materializado tem uma frequência. A frequência pode ser transmitida em som, pode ser transmitida em cor, pode ser transmitida em número, não é? E a partir do momento em que nós materializamos algo, nós criamos um campo. E isso acontece no sistema familiar, não é? A abertura de um campo que tem um nome com uma frequência. Ao aceder ao nosso nome, nós temos os nomes dos nossos ancestrais, não é? Daquele sistema, e isso tem uma frequência também. Nós podemos traduzir isso, não é, Cris? Através da numerologia. Sim, que você pode... Claro que depende, cada consteladora tem a sua técnica, tem a sua forma. Mas até quando você está ali chamando, né, o seu... ou mentalizando aquele personagem, ou quando você quer sair do papel do personagem, é o seu nome que você chama, né? É a sua raiz que você volta. Então, o nome é muito importante. Eu sempre falo assim, quando as pessoas falam no estudo da numerologia, por exemplo,
algumas mulheres casam e mudam, né, trocam o nome. Ela pode, que eu falo, ela pode ter alguma, pegar alguma vibração ali do marido, porém, ela sempre vai ser ela, entendeu? A energia continua sendo dela, o desafio, o propósito, então ela não sai da raiz dela, que as pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso. Eu sempre falo, é como se eu sou brasileira, mas moro em Portugal, mas continuo sendo brasileira. E há né? algo energético em ti que Então, nunca vai mudar. É isso, esse campo em ti que é um sangue mais brasileiro nunca vai mudar, não é? Por muito tempo que tu vivas cá, há sempre algo que te conecta sim, lá e que faz de ti diferente sim. de um português que já é filho de português e neto de português e que, enfim, não é? Que tem raízes ancestrais aqui. Se bem que tu também tens, não é? Então, eu acho que você fez aí um gancho para eu falar, uma coisa que eu queria falar, que eu queria trazer aqui para todo mundo. Eu sei que é muito pessoal, vou me abrir aqui, né? Mas eu acho que as pessoas podem também usufruir dessa experiência, que a Sara até já sabe. Quando a Sara, se eu estiver sendo muito longa, me corta, tá, Sara? Mas quando a Sara me falou que qual o tema, né? Sugeriu o tema e que eu falei, ótimo, ótimo, já tinha gostado. Eu fui fazer uma viagem para o Douro com meu marido. A gente teve um imprevisto na estrada, a gente acabou pegando um caminho errado e nesse caminho totalmente errado, que o GPS mandou para um caminho que não tinha nada a ver, eu me encontro no meio de um vilarejo. Então, só fazendo uma pausa aqui, sim, eu tenho um sobrenome português, que é de um bisavô, mas que eu nunca, quando eu nasci, ele já tinha falecido, né? Ele foi policial no Brasil e mataram ele, né? O bandido matou. Só tinha escutado essa história, mas nunca falavam muito dele. Então, ele é um personagem excluído, né? Quando na escola falavam para eu, a professora falava assim, agora é hora de você escrever o seu sobrenome. Eu detestava. Então, ali eu já tinha uma ligação negativa com o meu nome e com o meu sobrenome, né? Então, quando eu volto para esse lugar aqui do vilarejo que eu estava contando na estrada, e que eu passo por um vilarejo, eu tive uma conexão de vidas passadas, né? Como se eu já tivesse estado naquele lugar, que tinha ligação com esse meu bisavô e que tinha o porquê eu estar aqui, né? E sentir aquela vida dura, uma dureza, uma aspereza, né? Do lugar da vida sofrida que tinha naquele momento, né? Até que eu vi a imagem de uma criança gargalhando e eu voltei. E ali eu fiz uma conexão, né? Com essa minha negação do sobrenome, que é totalmente desse meu bisavô. Eu, uma brasileira que não tinha nem intenção, né? Estava muito bem estabelecida no Brasil, não tinha a mínima intenção de vir para cá, né? Encontro um amor da minha vida, um português, e que daqui tinha toda uma história. Então, olha como a vida, ela nos proporciona muita coisa, né? Mesmo com esse todo meu caminhar, Sara, ainda é tempo de evoluir, ainda é tempo de aprender, de trazer coisas. Então, como as nossas raízes, elas nos mostram o tempo inteiro essa conexão e o que a gente ainda precisa trabalhar. Não sei se você concorda ou qual a sua visão, Sara, mas... E aí, assim que eu tive esse insight, tudo isso, eu falo que é uma constelação, né? Para mim, na minha visão, é uma constelação ali que eu tive. Eu mandei mensagem para a Sara, eu falei, tá totalmente alinhado com o nosso tema e vai ser aí, e vai ser esse tema. Então, tenham certeza, todos vocês que estão aqui nessa live, vocês não estão por acaso. Que uma palavra, alguma coisa nossa que a gente fale aqui seja uma contribuição para vocês, seja um despertar, porque ninguém está aqui por acaso, Sara. É verdade, é verdade.
E, e tu sabes que... Eu falo muito, hein, Sara? Não falas nada. E a tua constelação, a constelação que nós fizemos depois para tentar trazer clareza em relação a isso, fez muito sentido. Não só a ti, mas fez muito sentido, porque às vezes, nesta questão da constelação, nós falamos muito da necessidade de honrar os nossos ancestrais, Mas há pessoas que têm uma história densa, pesada com a ancestralidade, não é? Têm muita mágoa, muita tristeza, e é muito complicado elas conseguirem compreender a necessidade de honrar os ancestrais, não é? A necessidade de fazer diferente. Mas há muito esta necessidade de nós não julgarmos, agarrarmos e levarmos isso para outro lugar. Há um livro muito interessante que não tem nada a ver com constelação, mas que quem lê e quem gosta de constelação consegue fazer aqui um paralelo à questão. O livro chama-se A Biologia da Crença. E, na verdade, o livro fala sobre células, átomos e coisas que não têm nada a ver com a constelação, mas diz uma coisa muito importante, que as células de alguma forma comportam-se como nós. Elas unem-se umas às outras por uma necessidade de evolução e sobrevivência, ok? E vão-se conjugando, e elas próprias passam para a descendência delas a informação genética, muitas vezes, que elas têm para que possa propagar, ok? E a nossa missão é mesmo essa, é passar aos nossos descendentes a informação, de alguma forma, que muitas vezes vem através da nossa informação genética, muitas vezes vem através também do nosso nome e não só, e conseguir de alguma forma usar isso para evoluir, para crescer, não é? E é muito interessante porque tu vieste para Portugal, e eu acho que, não sei se nós já tínhamos dito isso anteriormente, a Cris está em Portugal como terapeuta, e Malta, ela é maravilhosa, eu já tive a oportunidade de experimentar as terapias da Cris. E de alguma forma tu vieste agarrar nisso, não é? É algo que eu acredito que para ti não seja fácil, até porque tu és uma pessoa extremamente leve, e transformar esta dureza da tua ancestralidade, não é? Então é muito por aí, eu acho que faz todo sentido. E olhar, né, Sara? E olhar. E olhar, né? Porque é um excluído. Olhar, isso é muito importante. É um excluído. Saber olhar. Além de tudo, o que aconteceu, ele é um excluído, porque não era falado só essa parte mais terrível, né? Que tinha acontecido, uma coisa forte, e não se falava mais nada, era como se fosse quase que um segredo. E é interessante essa rejeição ao sobrenome. Então, pessoal, quem está aqui, se vocês também têm algum sentimento quanto ao nome, ao sobrenome, escrevem aqui, até para compartilhar com a gente, Sara, né? Para a gente sentir isso, porque é alma-grupo. Muitas vezes, um ressoa o outro, né? O que você sente está ressoando no outro, e assim é uma alma-grupo. Eu acredito nisso. Então, quem quiser, se tiver vontade e sente isso, né? Que não gostava do meu nome, não gostava do meu sobrenome, enfim, escrevem aqui para a gente saber. Mas é muito importante quando a gente honra esses ancestrais, né? Quando a gente toma força desses ancestrais. Vira e mexe, quando eu vejo que a pessoa está mais debilitada, não está com tanta força, eu falo, puxa essa força. Ou então, quando você está aí explodindo de amor, envia esse amor também para a sua ancestralidade, né? Faz o inverso, faz a cadeia ao inverso. Então, a partir do momento que a ancestralidade, que os meus antepassados entraram na minha vida, a minha vida tomou um outro rumo, né? Eu fui sentindo pouco a pouco como isso fazia diferença, muita diferença na minha vida,
Aí que vem com o tarô, com a numerologia, com a constelação familiar. Eu acho que a coroação foi a constelação familiar. Porque ela tem todo, né, o teatro, vamos dizer assim, né? Tem todo o palco para que a gente possa exercer isso também. Não que a gente não possa fazer individualmente, não possa fazer conosco ali, mas a constelação familiar, ela coroa. Ela tem um lado muito... A numerologia ela tem um lado muito emocional, conectado ali, não é? Eu até queria fazer aqui uma... Tu falaste do teu nome. Deixa eu ver. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo. E é muito interessante porque 2 dos meus sobrenomes têm muito presente a energia do 5. Que tu sabes que a energia do 5 é uma energia de mudança, também de alguma instabilidade, que é uma coisa com a qual eu não sei lidar muito bem. E eu venho de uma família de pessoas que tiveram sempre muito em constante mudança. O meu lado, a minha avó paterna, foi uma mulher que saiu da terra para vir para a cidade, sempre começou a trabalhar muito cedo, portanto há uma energia sempre muito aqui de alguma instabilidade, de muita mudança, de pessoas aventureiras, pessoas que saem da zona de conforto, mas ao mesmo tempo que procuram a estabilidade, ok? E não conseguem encontrar esta liberdade dentro da estabilidade, que são pessoas que se penalizavam muito. E de alguma forma esta energia que eu trago deles, não é? De alguma forma eles vieram me ensinar esta questão da necessidade que a vida tem de mudança, da necessidade de sair desta zona de conforto, porque sempre foram pessoas que saíram muito da zona de conforto para ir em busca de mais e melhor. E ao mesmo tempo esta necessidade de conseguir encontrar a liberdade dentro da estabilidade, de conseguir ser estável, mas sem aquela rigidez, sem aquela dureza, não é? Então, às vezes, quando nós fazemos o cálculo dos nomes dos nossos ancestrais, nós conseguimos ter muita clareza do porquê deles serem assim, que isso também é muito importante, o conseguir ver o outro, não é? O conseguir perceber o porquê deles serem assim e o que é que isso nos traz também. E o que a gente pode fazer de diferente a partir daí, né? O que é que estavas a dizer há pouco? Está aqui pessoas a escrever? Está aqui muita gente a escrever. É porque lembra que eu perguntei se as pessoas gostavam, não gostavam do nome. Aí até a Suzana perguntou que ela acrescentou o nome do marido, mas ela não gosta, ela não sente bem com essa energia, né? E ela está perguntando o que isso quer dizer. Então, eu posso falar na minha visão, você também pode falar na sua. É que geralmente, o que eu falo, Suzana, você não deixa de ser a Suzana de nascimento com seu nome completo, mas você pegou uma carga aí temporária do seu marido. Então, começa a se concentrar ou começa a assinar para você, não um documento oficial, mas para você, o seu nome completo. Por quê? Lembra quando eu falei que na constelação, quando a gente pisa, reafirma o nosso nome, o nosso sobrenome, a gente traz essa força. Então, você precisa trazer essa força para dentro de você. Começa a repetir também o seu nome completo. Eu sou Suzana, nananina. Então, isso vai te ajudar. Não fica também muito pensando nessa energia. Tenta cortar na hora que você pensa, isso não me agrada. Tenta cortar, porque ali tem alguma coisa que veio junto, né? Que veio junto da família do marido, enfim. Isso não pode ser uma coisa ruim, mas aqui talvez não está em ressonância com a energia que ela tem. E há aqui muita gente a dizer que não gostava do nome, mas acabou por se acostumar. Às vezes acontece um nome não estar... Assim, eu acredito que tudo tem um propósito, não é? Tudo tem um propósito. E o nosso nome tem sempre um propósito no nosso caminho de vida, nem que seja para aprender alguma coisa. Mas também há sempre a possibilidade de nós adaptarmos esse nome. Às vezes as pessoas criam alcunhas, não é? E usam o segundo nome porque acaba por trazer uma energia mais forte ao dia-a-dia. Eu dizia muito isso. Eu coloquei um H. O meu nome não tinha Pronto, H. eu dizia muito H. isto ao meu irmão. O Cris.
do Cris. Porque acaba por, de alguma forma, te dar mais força, não é? Eu dizia muito isto ao meu irmão, porque Uhum. ele é Sandro Luís, e eu dizia-lhe muitas vezes, Sandro, usa o teu nome consoante a tua necessidade, não é? Consoante, às vezes, por uma necessidade de empresa, tem mais força um determinado nome, por uma necessidade conjugal, tem mais força outro nome. Portanto, usarmos o nosso Sim. nome consoante a nossa necessidade, primeiro e segundo nome, ou até criarmos, como tu fizeste, uma abreviação ou uma alcunha que acaba por trazer mais Cris força. Alves. É, e eu sinto a diferença, Sara, quando eu tô no Cris Alves e quando eu tô no Cristiane. Aí já é uma outra, né? Outra energia. E a gente pode trabalhar com isso também. Eu não tô renegando, pelo contrário, eu tô usando ferramentas que vão me favorecer. Sempre sendo grata por aquilo que me trouxe até Hum, aqui. Né? Eu só posso ser Cris Alves porque eu fui Cristiane Alves da Silva. Fui, não, sou, né? Cristiane Alves, então, o Cris Alves me trouxe até aqui. Né? Olha, o Cristiane Alves da Silva me trouxe até aqui. O Cris Alves só pode ser isso porque eu tenho essa outra parte. Então, é a gente tomar essa força, é, né? Sabe? exatamente. É nós honrarmos o nosso nome e percebermos também o que é que ele nos quer transmitir. Às vezes acontece ele ajudar imenso no nosso propósito de vida. Às vezes acontece ele Uhum. trazer alguns desafios que nós precisamos trabalhar. Às vezes é mais Exatamente. fácil, outras vezes é mais difícil, mas é sempre no intuito de trabalhar alguma coisa, não é? E é muito interessante porque eu, que sou um 4, sou uma energia muito rígida, o meu nome tem imensos 5, que vai tudo contra a maré, não é? Exatamente porque há Uhum. questões que eu preciso trabalhar. Perdi-me. Você está falando da questão dos É, números, exato. né? Então, de repente, tem alguns números que você precisa e você tem ali É, no seu nome, que vão te dar eu o suporte, preciso, mas são né? desafiantes, não é? Eu preciso Exatamente. deles porque eu preciso trabalhar aquela energia, mas eles são desafiantes para mim. E é muito interessante porque eu tenho um hábito muito grande de assinar sempre o meu primeiro e último nome. E o meu último nome é um nome que vai buscar uma energia de 9, que vai muito mais de encontro à direção para onde eu quero ir, não é? E todos os outros eu rejeito ali um bocadinho. E vão todos dar muito ali a energia do 5, que é uma energia muito de Mudança. mudança. Para quem não conhece, só para fazer, né, aqui para as pessoas que não têm esse entendimento. O 9 que ela falou, que tem mais ressonância com ela, é uma energia universalista, que pensa no outro, né? Que o problema do outro é importante para ele. É por isso que é uma pessoa também acolhedora. O 9, ele É, acolhe todo mundo, sem distinção. Ele não olha nada. Classe social, raça, ele não olha nada. Eu falo que o 9 é a ONU. Ele vai e abraça. Não é? O 9 é a ONU. Para mim, o 9 é a ONU. E ele interage muito bem com as pessoas. Então tem essa, quando o terapeuta ele tem essa possibilidade, né, de falar com diferentes tipos de pessoas. Então isso é muito importante ter essa qualidade do 9. Já por um outro lado, quem tem uma energia de número 5 mais forte no mapa, né, na personalidade, o 5 é volátil, ele gosta da mudança, ele gosta de viajar, ele gosta de experienciar várias coisas. Dá muito bem com o 9, né? O 5 dá muito bem. Eu também sou um 5, gente. Tenho bastante 5. A Sara estava falando lá que eu tenho o 5 para, né, balancear o meu 4. Eu falei assim, nossa, eu sou o contrário dela. Eu tenho 4 para balancear o meu 5. Eu tenho um 4 aí de entrada para dar uma balanceada no meu 5, porque eu eu sou costumo totalmente dizer que aérea. os 5, eles vêm tirar o 4 do sossego, não é? Da estagnação. Exatamente, porque é uma ordem, né? Se a gente vê, o 1 tem uma historinha, o 2 já é conta uma historinha melhorada do É, 1, o exatamente. 3, o 4, então são historinhas, os números, né?
São historinhas que eles contam. É exatamente isso. O 5 puxa, ela fala, vem cá, 4, vem cá, vamos fazer uma live. Exato. O meu irmão também é um 5. Eu costumo dizer que, exatamente por isso é que eu costumo dizer que o 5 vem tirar o 4 do sossego, não é? Porque o meu irmão é um 5, portanto, é esse o nosso caminho, é muito este. Eu trago para a estabilidade e ele leva-me para a mudança, não é? Sabe o que eu queria falar assim, da gente puxar mais agora? Da constelação, né? Desse seu entendimento da constelação, arraigado com essa ancestralidade, com os emaranhados que a gente tem dessa ancestralidade. Acho que é bacana Sim. a gente trazer isso. Eu também, pessoal, trouxe aqui umas pedrinhas, né? Eu tenho um joguinho aqui de pedras também, que eu trouxe, eu fiz no Egito, enfim, com essas pedrinhas. E fala muito da cura para essa ancestralidade. Então, provavelmente as pessoas que estão aqui nessa live também podem se beneficiar de uma cura emocional, espiritual, trabalhando com sabedoria e gratidão à sua ancestralidade. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, que eu também tirei aqui, e acho muito importante. Então, eu quero puxar mais um pouquinho, porque a gente já só tem mais um pouquinho de tempo, Sara, para falar da constelação e essa ligação com a ancestralidade, os emaranhados, aquilo que fica ali preso e que a gente muitas vezes repete o comportamento. Sim. Olha, Cris, a constelação foi e é a terapia pela qual eu me apaixonei. Eu acho que foi ela que me tornou realmente terapeuta, sabes? Porque foi ela que me ajudou a ver-me e a ver o outro também. Que é uma coisa muito importante. Para ser terapeuta nós temos que saber ver o outro. Exatamente. O outro, né? E não só por uma questão de ancestralidade, mas por uma questão de humanidade, porque eu acho que a constelação também é isso, não é? Não é só a ancestralidade. Às vezes as pessoas direcionam a constelação só à ancestralidade, mas a constelação, ela abre-nos campos para ver a humanidade. Entendi. Exato. E o que acontece é, num sistema, existem leis, que não vale a pena divagar muito nas leis sistémicas, não é? Mas existem leis às quais nós sentimos uma profunda necessidade de cumprir, para que o sistema se mantenha em equilíbrio, para que o sistema funcione, não é? Portanto, para tudo isto funcionar, para nós podermos estar aqui, para o mundo funcionar, tudo é regido por leis, não é? E há uma necessidade no sistema de nós mantermos essas leis equilibradas. E quando essas leis não são cumpridas, entre aspas, ou quando elas não são honradas, acaba por criar fissuras no sistema, acaba por criar buracos no sistema. E quem vem depois, ou seja, todos os descendentes desse sistema acabam por sentir uma profunda necessidade de tapar esses buraquinhos que estão para trás, para que o sistema permaneça em funcionamento. E isso chama-se... Honrando aquele sistema, Aquilo, né? bem, não percebi. Honrando sempre o sistema. Eu acho que a lei que tem mais força no sistema é a lei do pertencer, não é? Porque nós temos tanta necessidade de ser amados e tanta necessidade de pertencer. Sim, verdade. Concordo com você. Nós, seres humanos, nós fazemos tudo para pertencer. Ninguém gosta de se sentir excluído. Então nós acabamos por honrar coisas, acabamos por repetir. Não é honrar, é repetir padrões ancestrais por uma necessidade de pertencer ao sistema, por uma necessidade de ser visto, por uma necessidade de ser amado. Nós acabamos por fazer uma repetição de padrão, não é? E muitas vezes esta necessidade de pertencer também nos leva a excluir aqueles que não são tão bem vistos dentro do sistema, não é? Esses que são excluídos acabam por não pertencer. E o não pertencer cria fissuras. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o sistema familiar funciona como uma árvore. A árvore, para crescer direitinho, tem que ter as raízes todas.
se uma parte das raízes for contaminada, a árvore começa a crescer inclinada. E começam, seja, uma árvore inclinada não é uma árvore firme, não é uma árvore com saúde, não é? E nós somos exatamente iguais. Todas as pessoas que fazem parte de um sistema familiar, elas têm que pertencer ao sistema familiar. Elas fizeram algo que levou aquele sistema a evoluir. Então, de alguma forma, elas têm que ser honradas. E quando isso não acontece, cria doença, não é? Cria um buraco. Estrutura, né? Estrutura. E como a gente sente na nossa alma quando algo não está alinhado, quando algo tem algum problema, né? E quando a gente vai para a constelação e identifica, sabe? Você sente, libertador. Eu falo que a constelação, ela é libertadora. Ela é. Né? Ela traz o entendimento. A partir do momento que você não vai esperando nada, não vai esperando nada. Né? Todas as vezes a constelação me mostrou isso. Quando você vai sem esperar, né? Vai querendo muito ter a solução para aquilo que você está sentindo, mas sem esperar, né? Que seja daquele jeito, sem querer controlar. E ela é tão... Muito que a carta falou hoje. A constelação ela é tão profunda. E eu acho que é das poucas terapias em que nós não conseguimos meter o nosso ego, é muito difícil. Pode até tentar, mas ele não o campo não mente. O campo não mente, gente. Só quem tá ali, né, Sara? Quando você tá fazendo uma constelação e você vê o campo. Às vezes eu fico assim, uau, né? O campo vai ali e vai mostrando. É tão conectada à alma, a constelação familiar, que às vezes nós como terapeutas temos muito aquela necessidade de controlar a emoção, não é? Porque estamos no papel de terapeutas e eu quando estou a constelar eu não consigo. Às vezes a emoção é tão forte, e eu senti muito isso na tua constelação, na última que fizemos, a tua constelação. É algo tão intenso a emoção que se sente, não é controlado, é mesmo como um processo de libertação, em que o ego não interfere. Eu acho que tu já não estavas na constelação, acho que já tinhas ido embora, e nós fizemos uma menina já no fim, em que eu repeti a constelação dela 3 vezes, porque ela não estava a ter clareza sobre o que estava a aparecer. E no final eu disse, porque ela sentia que aquilo que estava a aparecer ela já tinha resolvido. E a constelação, quando ela mostra aquilo que é. Ela não mostra aquilo que foi, nem aquilo que vai ser. Ela mostra aquilo que é. E se mostra é porque não está resolvido. Então, o nosso ego ele vai sempre tentar encontrar uma resposta para aquela situação. Eu já fui assim, mas eu já resolvi. Não é? Há sempre ali quando ela está querendo te dar um nó, né? Ela está querendo, enfim, sabotar ela mesma. Ela está querendo achar que está enganando ela, mas ela não vai enganar. Então, ela pode até protelar ali para encarar, porque cada pessoa tem um tempo, né? Mas mesmo assim, eu falo assim, quando é avassalador, gente. Quem aí já fez constelação familiar? Porque é avassalador. Quando o tema tá pronto, né? Quando eu identifico uma pessoa que vem, quer constelar comigo, e que ela fala assim, porque não sei o que. Eu falei, você tá pronta. Tá pronta, porque a pessoa veio com aquela dor, ou com aquele sentimento. E aí que eu faço com isso aqui, eu não tô sabendo. Ali ela tá pronta, porque ela não vai com o racional, sabe, Sara? Ou com a curiosidade, porque aí não é por aí. Não. Né? Fazer constelação por curiosidade não vale a pena. Você nunca mais vale a pena. Né? Se você for por curiosidade. Mas por um sentimento, ou por tô ali sendo representante porque eu quero conhecer, eu quero ter um entendimento. Essa é a melhor trazer parte, clareza. Né? E uma coisa que tu falaste, que é a questão da gratidão, quando nós fazemos a constelação, nós temos a possibilidade e a capacidade de ver o papel do outro, o que o outro sente.
como o outro viu, não é? E isso permite-nos encontrar a compaixão, que é uma coisa que o nosso ego não tem a capacidade de fazer. O nosso ego não tem a capacidade de encontrar compaixão, porque a função do ego é proteger-nos, não é? Proteger-nos de tudo aquilo que nos possa magoar, não é? Sim, sim. Portanto, na constelação, não tendo o ego envolvido, nós conseguimos ver o outro, que é esse o papel da constelação, é ajudar-nos a ver e a honrar o outro. E, na verdade, eu acho que a base de qualquer terapia é exatamente essa, é nós deixarmos este nosso lado infantil, não é? Porque a resposta ao conflito é uma resposta infantil, Criança, né? que é uma resposta infantil. Uhum. Eu costumo dizer aos meus pacientes, quem responde ao conflito não é o adulto racional, é a criança magoada, não é? Deixarmos este... Tô lendo aqui. Tô vendo assim que eu tô lendo todo mundo descrevendo. Deixarmos este papel infantil e vermos o outro, a dor do outro, Exato. que é o mais importante, e daí vem a gratidão. O que a gente fala, né? Não olhar só o nosso umbigo. Olhar ao redor, ter um entendimento. Ah, mas por que então? Ok. Eu me senti ferida, mas como que era, né? Como que era o comportamento dela, de um avô, de uma avó, de um bisavô, da geração e passando, da minha mãe, do meu pai. Quanto a gente... Pessoal, todo mundo trabalha, ó. Beth Hellinger trabalhou até os seus 90 e poucos anos, a mãe, né? Então, ele trabalhou muito a questão do relacionamento dele com a mãe. Então, pai e mãe é algo que a gente trabalha muito. Muito. E quando nós achamos que já trabalhamos tudo, vem uma pedra mais pesada que a anterior. De novo? De novo eu vou trazer esse tema? Né? Então, olha, Cris, porque eu são os nossos voltei à minha casa no sentido à minha origem, não é? Adulta já, e eu achei que eu, enquanto terapeuta, já tinha feito um trabalho imenso, mesmo até depois de tirar o curso de constelações. E eu cheguei à minha casa e voltei a ser um bebê chorão. A minha criança entrou num processo de ansiedade profundo porque eu acedi a coisas, a informações, a sentimentos que estão muito lá atrás, sabes? E que eu achei que estavam resolvidos e na verdade ainda não estão. Portanto, este papel de pai e mãe, que são as pessoas mais importantes, porque é dali que nós tiramos o nosso propósito também. A nossa base, né? Nossa base. É um trabalho para a vida toda. Aliás, o processo de evolução espiritual é um trabalho para a vida toda. Exatamente isso. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando eu contei da constelação que eu tive lá dentro do carro, algo involuntário, né? Naquele momento eu não estava nem pensando nisso. E quanto ainda tenho que caminhar, quanto já caminhei, quanto tenho que caminhar. Então, é uma coisa contínua. É mesmo. Você está olhando por causa do horário? A gente precisa Não. Eu por mim está tranquilo. Eu estava aqui a tentar ver aqui se havia aqui algum comentário. Acho que a Suzana perguntou aí quem não cresceu com os pais. Precisa fazer constelação. Uhum. Quem não cresceu com os pais, apesar de conscientemente parecer que há muita coisa que não está ali, há muita coisa que está no inconsciente e há muita coisa que está cá dentro. Então é preciso olhar essas coisas todas que estão no inconsciente e reconhecê-las, compreendê-las, reconhecê-las, senti-las e por aí fora. Não é? Principalmente quem não cresceu com os pais e quem é órfão, quem foi adotado, porque há coisas que nós fazemos, sentimos que não compreendemos e quando olhamos na constelação para os nossos ancestrais nós passamos a compreender. Então, principalmente as pessoas que cresceram sem os pais, que foram adotadas, muitas vezes sentem aquele vazio e não conseguem compreender porquê, não é? Por muito que façam, que conquistem, o vazio permanece. Devem fazer constelações. Exatamente. Quando se sentirem preparados, abracem a constelação, tenham um entendimento, busquem, né? Reverenciar seus antepassados,
Comece assim, né? Se às vezes é difícil já ir para uma constelação, comece já olhando os seus antepassados. Não precisa nem colocar nome, né? Pensa aí numa... Eu sempre, quando penso nos meus antepassados, nessa cadeia, eu penso numa imensa fila, né? Uma coisa gigante ali para trás. E aí eu coloco o propósito, o sentimento. Então, se é uma dica aí para Suzana, comece, se você não quer partir, né? Não quer fazer, de repente ainda, comece a trabalhar os seus antepassados. Isso abre as portas. Você começa a ver até um outro mundo. É, há um exercício muito bom que eu costumo dizer ao pessoal para fazer, então, passa. Que é comprar aquelas velinhas pequenininhas brancas e trazer para cada velinha um ancestral, que pode ser um ancestral identificado, por exemplo, o meu pai, a minha mãe, a minha avó paterna, ou a minha ancestralidade feminina, a minha ancestralidade masculina, ou a ancestralidade feminina da minha mãe, ou por aí fora, não é? Acender cada velinha com uma intenção de representação de um ancestral e honrá-lo, tá? E não precisa de muita coisa. Eu vejo-te e honro-te como meu ancestral, como meu pai, como minha mãe, como minha avó, com o que for. E fazer isso, colocar essas velinhas num sítio seguro, que elas acabam por se apagar sozinhas, e fazer isso de vez em quando, principalmente quando sentimos aquele sentimento vazio, porque esse sentimento vazio interno muitas vezes vem de coisas que não estão reconhecidas, coisas que estão ali e que precisam de ser reconhecidas. E com a sua ligação com a espiritualidade. Tem algo desconectado, né? Tem algo desconectado. E tem muito a ver com os nossos antepassados também. Então, é muito importante, faço também isso, Sara, e indico para as pessoas fazerem, sempre com a intenção que a pessoa tenha, com a vibração. De repente ela se sente melhor colocando algo ali que simbolize para ela, né, essa conexão. Então, o que eu falo, o ritual ele é muito livre. Eu não gosto de nada engessado, porque eu sou um 5, né? Então não daria certo. E aí eu falo isso porque tem que ser... Eu dou o caminho, então, igual a Sara falou, acenda a vela, mas faça com o seu coração. O que a sua intuição colocaria aqui a mais nesse altar, Sim, nesse momento? não precisa de um ritual de cima para baixo, de baixo para cima, na frente para... Não, é uma coisa muito fluida, muito por necessidade de honrar. Porque senão você fica preso naquilo, fica na caixa, né? E a espiritualidade, ela não é isso. Acenda 3 velas, ponha um incenso, vire de costas e jogue. Aliás, só grosso. A vela, ela só vem como um processo de identificação. Um propósito. Isso. Ela vem materializar uma energia, tá? Ela vem, é como para nós, que somos seres materiais e precisamos de materializar coisas, não é? Ela vem, porque na realidade ela nem precisava de existir. A partir do momento em que nós fechamos os olhos e trazemos até nós essa energia da ancestralidade e honramos, isso já está a acontecer. A vela, na realidade, ela nem é necessária. A vela é só um processo de materialização para que na nossa consciência aquilo esteja a acontecer, não é? Porque nós somos... Você vai ancorar na matéria. Energia. Mas também eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? É lógico que acho que boa parte das pessoas que estão aqui talvez já estejam até acostumados com essa linguagem que a gente está trazendo da espiritualidade, né? Mas tem pessoas que precisam sim, né? Eu falei brincando isso do acenda 3 velas com incenso, vira e joga o sal grosso. Tem gente que precisa. Eles ainda estão no seu caminho, no seu processo. E é muito válido, porque talvez foi ali que ele começou a despertar a consciência. Então, eu também não julgo quem faz, entendeu? Porque pode ser dali que ele vai fazer o salto dele. Quem sou eu para falar uma... Né? É que eu vejo para mim, nesse meu ponto de vista, não é preciso, né? A gente pode fazer de uma outra forma, mas
quem também fizer, e se isso traz abertura espiritual, O é importante é muito fazer. válido. Muito, muito. É, exatamente. O importante é fazer. Eu acho que isso é o mais importante, Sara, quando a gente acende pequenos pontinhos de luz, sabe? Eu sempre vejo quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente traz essa comunicação, eu vejo um pontinho de luz daqui. Aqui são o quê? 14, 15, 16 pontinhos de luz estão acesos aí. E isso vai reverberando, Isso. entendeu? Eu, pelo menos, acredito dessa forma. Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Sara, eu acho que é isso. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para Olha, acrescentar, porque eu acho que também daqui a pouco vai o fechar importante é dizer pelo que horário. no dia 24, às 5 horas, há uma constelação de grupo na Terra, para quem quiser participar, ok? Indico, indico, indico. Vão. Da minha parte, acho que tu já explicaste, não é? Eu faço terapias individuais e de grupo, tanto no Porto como em Lisboa. Faço terapia Não fecha. Sandra, eu vou ficar aqui, né? A gente vai ficar aqui. até amanhã, as duas. Eu e a Cris, as duas aqui no café, a divagar na mar. Mas, ó, quem sabe, se as pessoas gostarem, se você gostar, quem Faz sabe a gente outro. faz um Há muita repeteco. coisa que nós podemos Tem falar. outras coisas. Há muita coisa que eu gostava que tu falasses, porque isto é muito importante. Portugal e Brasil, apesar de serem irmãos, são irmãos separados, não é? E é verdade. E a terapia holística no Brasil não é que esteja muito mais à frente, mas é muito mais ampla. A espiritualidade no Brasil é uma coisa muito mais aberta, porque já está enraizada, já está ali no sangue. Da maternidade já recebe Exatamente. ali um Portanto, patuá, uma vela, aquele lá, aquele que falei, as 3 velinhas, o incenso, a gente já há recebe na muita maternidade. coisa, a forma como tu. E eu há pouco não me abri muito em relação a isso, mas eu fiz terapia contigo e tu tens uma coisa muito boa que nem sempre é fácil de encontrar cá, que é a disponibilidade, sabes? A disponibilidade não é a disponibilidade horária, mas a disponibilidade enquanto pessoa para estar. E acolher e encaminhar, orientar, não é? Eu acho que podíamos fazer sim uma live para divagar um pouco mais nesta questão do teu trabalho e daquilo que tu trazes contigo de um país que é tão mais aberto e que pode trazer tanta coisa boa para nós. Sim. Novos conceitos, na realidade é um pouco por aí, novos conceitos, uma abertura. Eu própria já fiz cursos no Brasil e realmente a linguagem, os conceitos são diferentes, a abertura de consciência é diferente. E nós trazemos isso para cá. E vocês trazerem isso para cá é maravilhoso, não é? Não é à toa que o brasileiro está invadindo Portugal, né? Então, sabe-se pela espiritualidade que tem um propósito, né? Então, antes, quando eu estava de mudança para cá e nos meus grupos espiritualistas, eu já sabia disso, que tinha um propósito, né? Mas realmente é uma cultura diferente, né? E enxergar e como ter todo o entendimento. Imagina falar de aromaterapia. Eu até tinha uma outra impressão, né? Porque eu achava a minha linha de aromaterapia, eu sigo o estudo em inglês, né? Que eu não faço a ingestão do óleo essencial. Eu achei que fosse ser até mais aberto, né? Os meus óleos essenciais são uso da França. E eu achei que, né, pela proximidade, aqui não fosse ser tão fechado. Mas a pessoa não tem uma noção da aromaterapia, da grandeza que é a aromaterapia, gente. Gente, vocês não têm noção da grandeza que é a aromaterapia. Eu uso todos os dias da minha vida aromaterapia. Por uma coisa ou outra, quando eu tô sentindo. Então, assim, aí vem a alquimia, né? Eu falo que eu me sinto a verdadeira
alquimista quando eu estou atendendo com aromaterapia, quando eu estou fazendo minhas sinergias e que eu vejo a melhora da pessoa quando usa. E usar com a espiritualidade é fantástico, né? Ele é realmente revolucionário, assim. Então, são diferenças que eu encontrei aqui, né? De certo modo, algumas barreiras, e aí você tem que esperar o tempo certo, das pessoas também se acostumarem, terem um entendimento que aquilo, de falar de espiritualidade, que eu, só para a gente, né, quase encerrando aqui, mas eu atendi muito, assim, no começo, quando eu cheguei, pessoas com mais idade, senhorinhas que nunca tinham tido contato com a espiritualidade, com os fenômenos, né, espirituais, com a mediunidade, todas elas para mim eram médiuns, todas, né? Tudo bem que todo mundo é de uma forma mais forte ou menos, né? Mais desenvolvida ou não. Mas elas me traziam relatos que eu falava assim, meu Deus, e essa minha necessidade, Sara, de mostrar cada vez mais, né, meu conhecimento da projeciologia, projeção astral, o que a gente faz quando a gente dorme, o que a gente visita, qual é esse propósito que tem quando a alma sai do corpo à noite, quando você está dormindo, ou como que o espírito, né, ele conversa, ele vem interagir com a gente. É um mundo fantástico, né, tu que podes eu partilhar. tive muito cedo, né, que eu falo, com os meus 20 anos, na época que eu fazia faculdade, nos finais de semana, ao invés de eu estar indo para uma balada, para um barzinho, eu ia para um curso de projeção astral. Imagina? Então, naquela época, querer ter esse entendimento. O que está acontecendo? Por que eu tenho as premonições quando eu durmo? Por que as coisas acontecem? Por que eu lembro do sonho? O que isso quer revelar? Como a gente pode desenvolver isso? Enfim, temos temas aí para muitas lives, se Sim, você com quiser. certeza. Podemos Então, divagar, podemos continuar. foi isso. A primeira coisa quando eu cheguei aqui, além de mostrar, lógico, meu trabalho, minhas terapias, era mostrar esse conhecimento, essa bagagem espiritualista que eu trouxe, que eu fui adquirindo desde muito jovem. Então, tudo tem um propósito, quem sabe esse propósito seja mostrar aqui também, né? Trazer esse conhecimento. Então, tô aqui, tô aberta, que eu puder contribuir, eu tô muito Cris, tu aberta. estás só a fazer consultas online ou tu tens algum Eu espaço? faço consulta, não, eu tenho. Tanto que ainda não tenho a data, que eu vou fazer uma constelação em grupo, mas vai ser em outubro. Mas atendo aqui, né, em Portugal, presencial ou online. Então, as pessoas me acham de qualquer É maneira. isso. No Porto, né? No Porto, No Porto, no pronto. Porto. Então, Por hora estou no Porto. Eu sou um 5, né, Sara? Quem sabe? meu amor, foi muito bom. Espero que nós Obrigada. voltemos a repetir. Há muita coisa que podemos falar, realmente. Acho que são caminhos que se encontram muito bem. Tu vens, tu vens para um campo muito mais, muito mais leve, não é? Muito mais espiritual, vá. E eu direciono-me sempre para um campo mais racional, mas sempre com um lado muito espiritual também. Então eu acho que tudo se encontra. E acho que podemos fazer aqui coisas muito interessantes, sim. Espero que para breve. Sim. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, né, está participando aqui da live, porque é uma forma também de estar aqui, interagir com a gente, nos prestigiar, né, Sara? Dedicando também o seu tempo para a gente. E quero agradecer a você pela disponibilidade, pela oportunidade de estar aqui comigo, dividir
Se você puder, salva a live. Eu não sei se eu consigo Para mim é salvar uma honra, eu agora, acho que porque algumas consigo pessoas... guardar. Eu não faço ideia como é que se faz para guardar isto no telemóvel. Porque algumas pessoas do Brasil, pelo horário, me Não, pediram para ela vai ficar salvar. guardada, sim. Agora, eu Tá também bom. não sou a pessoa mais incrível nas redes sociais, mas, Uhum. mas acho que consigo, acho que consigo gravar. Tá bom. Então, obrigada, pessoal. Gratidão para cada um de vocês. Sara, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Beijo, minha querida. Beijinho, minha Beijos gratidão a toda a iluminados gente. para vocês. Beijinho. Beijinho. Tchau.